Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Cada vez mais as redes sociais fazem parte da vida das pessoas. Como as pessoas estão lidando com as redes sociais e como as redes sociais afetam o mercado corporativo são os temas que a gente vai discutir hoje aqui no programa. E para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a presidente da Associação Brasileira de Agências Digitais, seccional do RS, a ABRAD-RS, a Lívia Lampert, e o consultor em RH, Paulo Roberto Francisco. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada. Então, como nós estávamos conversando, antes as pessoas estão conectadas o tempo todo, Hoje em dia não é necessário mais ficar sentado em frente a um computador, Basta um telefone, um smartphone, um tablet para estar conectado. Como é que as empresas estão vendo isso? Isso está influenciando de alguma forma o mercado corporativo? Quem começa? Lívia, por favor. Posso então, assim, a gente hoje realmente não consegue mais não estar conectado, A gente tem o dispositivo, chega uma mensagem, a gente já está olhando, Tem internet o tempo todo no trabalho. Hoje, poucas empresas já ainda praticam a questão de bloquear, tantas coisas. Porque, apesar de bloquear no computador, tu tem o telefone na tua mão ali, tu está conseguindo acessar aquela informação que tu queria. Muitas empresas acabam utilizando também para pesquisa, a própria internet, as redes sociais para o seu trabalho, para buscar conteúdo, para buscar informação. Então, hoje realmente não tem como, e isso acaba afetando diretamente, Acho que são duas linhas, algumas positivas, de a gente poder ter acesso à informação mais fácil, mas tem também a questão da produtividade, às vezes atrapalha um pouquinho, dispersa, A gente está ali, já vê uma informação, já chama no MSN, então já tem aquela coisa. E também a questão do próprio recrutamento e da postura, do trabalhador, do colaborador, e como é que ele lida ali com a sua vida pessoal e profissional numa mesma plataforma, que é o caso de uma rede social. Já me perguntaram, quem sabe a gente cria 2 perfis? Não. Então, tu é uma pessoa só, Tu não tem como desassociar o que tu é na tua vida profissional e pessoal, Então, o que tem que se entender é que a tua vida hoje ela é muito pública. Ao menos nessas redes, as informações que estão ali, elas são públicas, elas estão ali, estão disponíveis, e o que a gente tem que saber é lidar, assim como um político, um ator que tem a sua vida pública. Hoje, todo mundo tem a sua vida um pouquinho, pelo menos um pedacinho pública, então a gente tem que saber se portar, saber o que é interessante colocar, o que não é. Uma empresa leva em consideração, no caso, o perfil de um candidato numa rede social na hora da contratação? Algumas empresas eventualmente vão fazer uma busca, vão conhecer um pouco sobre esse profissional em uns meios não formais de seleção, que talvez sejam as redes sociais, o Facebook, ou ver o que aquela pessoa trabalha no Twitter, a forma de pensar. Mas não como uma regra geral, como um caráter que vai excluir ou vai qualificar esse profissional. Ela vai buscá-la para conhecer um pouco mais dessa composição dessa pessoa de múltiplas facetas, que tem um ambiente social, tem um ambiente profissional, mas ela vai avaliar efetivamente o conhecimento técnico dessa pessoa, depois a sua forma de ser. Tem uma frase que se diz em um das testes que se utiliza de comportamentais, na abertura de um livro, que ele diz o seguinte: as empresas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Então é muito interessante porque é verdade, as empresas vão muito no aspecto técnico do conhecimento na hora da contratação, trazem a pessoa e ao longo do tempo chegam à conclusão de que os valores ou as crenças que essas pessoas têm eventualmente não são os mesmos que a corporação, e aí acaba rompendo essa relação em função do jeito de ser. O jeito de ser, ele pode ser sim percebido em uma rede social. Por exemplo, o Facebook, a pessoa, é como ela disse antes a Lívia, ela não vai ser uma pessoa na rede e uma pessoa na vida real, ela é uma pessoa. Então, como ela vai se expor ali, diz um pouco de como ela é e possivelmente de como vai ser o comportamento dela num ambiente profissional. Então, eu acho que as redes são excelentes de parte a parte, mas é a sabedoria com que ela vai ser usada que vai diferenciar se ela vai ser para o bem ou para o mal. Então, é uma questão muito pessoal aí de saber e de querer atuar nas redes de uma maneira mais, ou mais descontraída ou mais comedida, vamos dizer assim. E essa questão aí do perfil, da imagem que se passa através de uma rede social mais solta, digamos assim, como é o Facebook, que é mais focada na vida particular da pessoa, privada mesmo. É possível a pessoa criar uma imagem também, A pessoa pode
postar ali, claro, vai ser fatos da sua vida, mas ela pode selecionar o que ela vai colocar ali e criar uma imagem que não seja necessariamente correspondente àquilo que ela é. Ela pode projetar uma imagem, um ideal do que ela gostaria, também colocar ali só imagens, fotos e imagens de festa, sendo que ela quase não sai, mas todas as fotos que ela coloca são as de festa. Então, quem olhar aquele perfil ali vai imaginar, nossa, essa pessoa só vai em festa. E aí, isso aí pode criar alguma confusão? Às vezes a gente brinca, né, assim, que todo mundo coloca a sua foto de revista ali, né, coloca a que tá mais bonita, que tá num cenário mais legal, né, então... Mas assim, acho que é difícil tu também não ser verdadeiro, né, tu construir uma imagem tão desassociada daquilo que tu é. Né? Porque também tu não tá isolado naquela rede, né? Tem o teu amigo que daqui a pouco vai fazer uma brincadeira, né? Tipo, pô, não é bem assim, né? Ou daqui a pouco vai dar ali, vai entregar, né? Vai te entregar por alguma foto que tá no dele, não tá no teu, né? Que tu diz, não permiti, mas tá ali no teu perfil, teu amigo colocou a foto, te marcou, né? Enfim, tu apareceu ali, né? Então, tem esse conceito e o cuidado não só do teu, mas da comunidade, né, do todo, assim. Então, não só a pessoa, mas o grupo que ela vai influenciar dentro da construção desse perfil. Então, é muito difícil, assim como uma marca, por exemplo, que se ela excluir todas as reclamações, né, e não tiver uma postura proativa de responder e resolver e simplesmente fazer de conta que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que ela só faz coisas boas, a pessoa da mesma forma vai se entender que aquilo não é o natural, né, que aquilo não é o verdadeiro, né, então aquilo não é o legal, assim, né, a gente tem que ser transparente cada vez mais. A TI e as redes sociais, a internet estão aí para dar a transparência, né. Tem o lado positivo, mas a gente tem que ser realmente transparente e entender que aquilo ali está ali como a nossa verdade, né? A nossa realidade, fora e no mundo virtual. O ideal, então, é sempre cuidar pelo excesso também, buscar o limite, assim, ficar dentro de um limite, assim, dentro do parâmetro, assim, buscar não colocar nada muito agressivo, assim, que possa ofender as pessoas. Seria esse um cuidado, assim, uma regra geral, assim, para as pessoas, uma regra de etiqueta para a internet, seria isso? Poderia se dizer? Olha, a regra de etiqueta é uma coisa que é válida para a vida como um todo, seja no trânsito, seja na internet, em todos os ambientes. Nós temos que entender que do lado da gente tem outras pessoas. E a minha liberdade acaba exatamente no momento em que a do outro começa. Então a própria questão da internet e da rede social é quando eu vou me posicionar, eu tenho que saber o seguinte, esse posicionamento, ele afeta alguma outra pessoa? Essa outra pessoa tem o direito de defesa ou o direito de se expor? Então é isso que a gente tem que pensar. Esses dias eu fui convidado para uma palestra, dei uma palestra para um grupo de jovens e brinquei com eles. Eu disse, aquele momento que vocês vão para uma festa, que vocês exageram na bebida e ficam sentados e os amigos vêm e empilham aquele monte de latinha de cerveja na volta e tiram a foto e essa foto vai para a rede, ela pode não ser a verdade da tua vida, mas naquele momento ela está cristalizada num ambiente que não tem volta. Quem viu, viu, não vai deixar de ver aquela imagem, né? Ao mesmo tempo, a questão do próprio Twitter, que também é uma outra ferramenta e é uma rede social muito, muito forte. A gente fala muito em Facebook porque está associado à imagem, mas esse outro de texto é muito forte. Que eu também disse para eles, você é responsável pelo que você tuita. Porque as pessoas tuitam instintivamente, no momento, na emoção. Será que aquilo não precisava um pouco mais de reflexão? Então não é que você vai ser falso ou que você não vai expor a sua opinião. Exprima a sua opinião, mas pense bem sobre ela. Ela é a sua opinião ou ela é uma explosão de momento? Então, essas coisas têm que ser medidas e é uma questão realmente de respeito também ao próximo, porque eventualmente eu posso estar dizendo algo que eu estou maculando a imagem de alguém e essa pessoa nem sabe o que está acontecendo e talvez tenha feito alguma coisa sem a menor intenção, assim como no trânsito, eventualmente um de nós vai fechar alguém sem ver e não por intenção, a gente vai lá e pede desculpa. Então, tomar esse cuidado de, antes de fazer, perceber se aquilo realmente é algo que pode ficar marcado na rede por um bom tempo ou se é algo que pode prejudicar alguém. Sempre pensar o seguinte, tem mais gente nessa brincadeira, não estou sozinho. E essa questão do Twitter, né? O Twitter é uma coisa tão instantânea ali, tão rapidinha ali, né? Qualquer mensagem, até 140 caracteres, né? Que daí a pessoa vai digitando, daqui a pouco assim, tô indo no banheiro, começa... Tem gente que escreve qualquer coisa, né? Vou comer um sanduíche. Posta foto do almoço. Não, qualquer coisa. No Twitter, assim, tem de tudo, né? E acho que a pessoa vai se acostumando, vira um hábito mesmo, né? Ali antes de fazer tudo vira motivo para twittar.
Como é que as empresas, principalmente, né, o mercado corporativo, as pessoas mais sérias, o mundo sério, digamos assim, veem as pessoas, né, com que olhos, assim, essas pessoas ativas demais, digamos assim, que tweetam tudo, ou essas outras que são mais observadoras, assim, tem diferença nessa relação? Gostaria de ouvir a opinião dos dois. Assim, acho que o Twitter tem muito aquela questão, tu escolhe, né, um determinado grupo de pessoas, é um influenciador, é um formador de opinião, é um amigo, né, que tu escolhe receber o que aquelas pessoas estão fazendo, estão pensando, o que elas estão postando ali. Né? E então, assim, com isso, qual é o teu objetivo? Buscar aquilo que é relevante para ti. Seja uma besteira ou seja uma informação importante, uma notícia, né, de ordem mais urgente, ou uma pesquisa, um resultado em primeira mão de uma pesquisa que para o teu mercado é interessante. Acho que cada proposta, né, de perfil, ela tem que ser relevante para a sua própria audiência. Tem aquele perfil que quer receber receita, que quer receber alguma coisa, ou até mesmo o que tu está fazendo naquele momento, né, que pode ser, é relevante para o teu público, ok, então acho legal postar. Para outra pessoa pode já não ser relevante, né, então assim, o perfil empresarial, ele geralmente tem muito a ver com o seu consumidor, né, então, o que é relevante para quem está, por exemplo, seguindo um perfil de uma operadora de celular? É o status do serviço, é ter uma resposta sobre um atendimento. Cada empresa tem que avaliar quem é a sua audiência e tornar aquela informação relevante para ela. Porque toda informação que não for relevante, no momento que a gente é despejado todos os dias, né, despejam, a gente, é jornal, é TV, é internet, é celular, a gente tem N fontes de notícia que a gente sabe que a gente não consegue acompanhar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que filtrar aquilo que é o relevante, que é o importante, né? Então, isso é o fundamental. Então, muitas empresas perdem audiência porque, enfim, não estão publicando, querem, naquela ânsia de publicar, acabam falando coisas que não interessam, né? E aí perdem a audiência que poderia ser um potencial interessante para o seu negócio. Eu acho também que, extrapolando um pouquinho as redes sociais, hoje a grande disputa das empresas pelo consumidor não é mais pelo consumidor, é pelo segundo de atenção do consumidor. A nossa atenção, ela está sendo disputada, ela está diluída em muitas coisas. A gente andando na rua, você está andando de carro, você tem outdoor, você tem front light, você tem fachada de empresa chamando você para entrar, você tem o rádio que está falando com você, você tem o seu telefone piscando a luzinha dizendo que chegou a mensagem, né? Então são muitas informações. Sem contar que você tem o trânsito, o sinal, o carro da frente, o carro atrás, o motoqueiro passando no meio. São então, muitos estímulos ao mesmo tempo. Exatamente. Então a grande busca é pela minha atenção, pela sua atenção, pela sua atenção. Qual é o grande diferencial? Se eu não disser nada que chame a sua atenção, acabou, eu perdi a oportunidade de me comunicar. Então as empresas têm que ser, acho que a palavra é perfeita, é relevante, né? A sua relevância no conteúdo que você traz. E quanto à questão das pessoas tweetarem a ida ao banheiro, a ida ao almoço, etc., eu acho que tem uma grande ferramenta que é fantástica, que é o seguinte: exclui ele da minha rede. Eu tenho feito com alguma sistemática, eu sou presente em todas as redes, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, que é uma rede profissional. Tem pessoas que entram nessa rede profissional chamada LinkedIn e começam a trabalhar nela como se ela fosse uma rede social de amizades. Que eles começam a twittar que a fila do banco está muito longa, que hoje ele vai sair com os amigos para tomar chopp. Isso não me interessa naquele ambiente. O que eu faço? Se ele insiste naquilo e aquilo vira uma rotina, eu bloqueio e ele está excluído ali daquela minha rede. Possivelmente para ele não faça diferença nenhuma, mas para mim faz diferença porque ele me deixa o meu espaço para as coisas que realmente a minha atenção deva estar atenta, eu devo estar ligado naquilo, a informação que seja relevante para mim. Então, de novo, é uma questão de opção e nós sabemos fazer os filtros. Só que também esses filtros tomam tempo e que cada vez mais nós temos escasso e que tem valor é o tempo. Então, é uma relação de ódio e amor com as redes sociais, tem que saber usar. E um cuidado, né, que eu acho que pouca gente tem, que é uma ferramenta que, por um lado, é muito boa e, por outro lado, acho que pouca gente presta atenção, que é ao linkar, né, todas. E daí o que sai em uma aparece em todas, só que às vezes o que é adequado para o Facebook ou para o Twitter não é adequado para o LinkedIn, né, que é a rede profissional. E as pessoas não se dão conta e daqui a pouco lá o seu chefe ou o coordenador ou aquele o responsável pela contratação vai estar ouvindo da festa ou que vai ser na balada, ou isso e aquilo, e
ou uma postura que não é adequada. Né? Isso aí é um cuidado, né, que as pessoas devem ter. Se me permite até fazer um comentário, né? Eu acho que tem cuidados que às vezes ultrapassam um pouco mais esse âmbito, que é fundamental esse cuidado, mas que é o cuidado, inclusive, de ser seletivo nas suas relações. Por exemplo, eu trabalho com seleção de executivos e às vezes eu chego lá e vejo um executivo dentro da rede em que ele está conectado no mesmo momento com 3, 4, 5 empresas de recursos humanos. O que ele está comunicando para o chefe dele que está lá na rede também? Que naquele momento ele acaba de se conectar a 5, 6 redes de empresas que fazem seleção de profissionais ou que está buscando uma colocação de recursos humanos. Ele está dizendo, eu estou procurando uma saída da minha empresa. Então, isso também é uma mensagem que ele está lançando ali. Então, esses cuidados são importantes. Com quem você vai se relacionar? O termo, né? Quando se fala em Facebook, se fala assim, é o meu amigo no Facebook. No LinkedIn você não tem amigo, você tem uma rede de relacionamento, você tem um network, né? Tem um networking funcionando. Lá no Facebook é o amigo. Então não pode tratar as coisas iguais. Amigos, eu quero ter muitos amigos. Agora, redes de relacionamento, elas também voltam a ser relevantes e elas passam mensagens. Por que eu estou me conectando a várias empresas de agências de emprego? Algo eu estou comunicando, eu estou disponível. E o chefe dele eventualmente vai ter essa percepção e vai chamá-lo para conversar ou eventualmente vai se preparar para a saída dele e talvez se a velocidade dele não for tão grande quanto a do chefe, o chefe resolve antes. Então esses cuidados são importantes também, que são coisas que as pessoas não prestam atenção no dia a dia. Mas o tipo de saia justa, né? Só um complemento, assim, mais uma vez, o ambiente virtual, ele traz o que a gente tem na realidade, assim. Tu não tem a mesma conversa no bar, no trabalho, nos teus amigos, né? Para cada um tu tem um tratamento diferente, tu tem, né? No trabalho tu vai falar, resolver os teus assuntos mais relacionados ao trabalho, no bar de repente é uma conversa mais despojada, né? Com os teus amigos tu tem um outro relacionamento, porque tu já conhece eles há sei lá quanto tempo, né? Então as redes são a mesma coisa, né? Se o Facebook tem o teu grupo de amigos, o LinkedIn tem o teu networking, as conversas são diferentes, né? Não é uma mesma frase que tu vai poder distribuir para todos ao mesmo tempo, né? Então, tem que saber qual usar em cada momento, né? Ter esse cuidado. Exato. Aí, usando esse gancho, né? Que o Paulo deu, aí é uma questão de cuidado também com os contatos, né? E eu imagino que seja, é uma saia justa, né? Da internet. Daqui a pouco vai lá um chefe, um coordenador, vai lá e te adiciona no Face. Aí a pessoa pensa, nossa, e agora vai começar a ver minhas fotos ali das festas, eu ali abraçado com um monte de amigos, eu caindo nas festas, a foto caindo com as latinhas de cerveja, e como é que vai ser? Daí fica aquela saia justa, aceito ou não aceito? Qual é a saída? Questão pessoal, essa decisão é muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Na prática, como eu faço? Eu tenho a minha rede de relacionamento profissional centrada no LinkedIn. Facebook, eu entendo que é uma coisa mais de relação pessoal, são pessoas com quem eu tenho um relacionamento fora horário de trabalho. Uma pessoa que eu tenho estritamente relação de trabalho, o Facebook não é o lugar, ela está vendo minhas fotos da viagem com a minha família, né? Por mais que essa pessoa tenha curiosidade sobre mim, eu não sou uma pessoa pública por opção, eu não sou um político, eu não sou um artista, então eu não tenho essa opção de ser público. Então naquele ambiente eu vou ser público por um grupo que eu conheço, que eu quero que saiba que a gente viajou, que a gente foi pra praia, né? Que vai lá me ver de boné e óculos escuros, quer dizer que é outro ambiente, não vai me ver de terno e gravata, que é o meu dia a dia de trabalho. Então, é ter essa sabedoria, esse equilíbrio em saber separar, mas as pessoas também têm que começar a entender isso, que o fato de a gente ter feito um contato profissional não significa que eu estou abrindo as portas da minha vida para ela, né? E o caminho inverso é o verdadeiro. O meu amigo, aquele que é pessoal, também não pode ir no meu ambiente de trabalho e achar porque ele é meu amigo, ele vai ter um favorecimento por ser meu amigo. Não, lá é um ambiente de trabalho, amizades, negócios à parte. Então, acho que essa frase é muito viva também nas redes sociais. E é complicado isso, né? O Facebook, ele até te proporciona, assim, tu conseguir gerir grupos, né, de amigos, que cada grupo vai receber uma informação diferente. Só que aí tu tem que tomar um cuidado para que aquilo realmente só saia para um determinado grupo, né? Se daqui a pouco tu quer, né, fazer um grupo de amigos, um grupo de trabalho, de repente restringe, né, algumas fotos ali, compartilha só com um determinado grupo, mas que tenha-se o cuidado de fazer da maneira certa, né, e fazer certos filtros, né? Exato, poder filtrar as coisas mais importantes. Nós estamos chegando ao final deste nosso primeiro bloco. Continuamos a nossa discussão sobre redes sociais e o mercado de trabalho. Logo mais, não saia daí.
carteira de identidade, o RG, é um dos principais documentos de identificação no Brasil. O RG é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. Em Porto Alegre, para fazer o documento, é preciso ir até uma unidade do Tudo Fácil ou ao Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias. O IGP fica na Avenida da Azenha, número 255. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6h30 da tarde. Existe também um sistema de agendamento pela internet, disponível no site www.ssp.rs.gov.br. Para confeccionar a carteira de identidade, é preciso levar a certidão de nascimento original ou uma cópia autenticada. Para quem é casado ou viúvo, vale também a certidão de casamento. Para incluir os números do CPF e do PIS/PASEP no RG, deve-se levar os documentos originais. Uma foto 3x4 recente também é exigida. A primeira via da carteira de identidade tem uma taxa de R$ 31,85. O Teatro São Pedro foi fundado no dia 27 de junho de 1858. Localizado junto à Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, logo o espaço se transformou num polo artístico, social e político na cidade. Construído entre 1833 e 1858, o teatro é uma das mais belas casas de espetáculos do país. A arquitetura é de estilo barroco português, decorada com veludo e ouro. A plateia tem a forma de uma ferradura. E bem no centro, no teto, um lustre de 600 quilos com 90 lâmpadas e 35 mil peças de cristais. Em abril de 1973, o teatro foi fechado para a reforma. As obras de restauração iniciaram em 1975, sob a orientação de Eva Sofer, convidada a presidir a Fundação Teatro São Pedro. A reinauguração aconteceu em agosto de 1984, mesmo ano em que o prédio foi tombado pelo Patrimônio Estadual. Nestes quase 150 anos, o Teatro São Pedro já foi palco dos mais importantes espetáculos assistidos na capital gaúcha. Mesmo com o multipalco, o Teatro São Pedro vai continuar a embelezar a capital dos gaúchos e receber muitos espetáculos. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre as redes sociais. Como as pessoas estão lidando com as redes sociais que estão presentes cada vez mais nas nossas vidas e também estão influenciando diretamente no mercado de trabalho. Estão aqui com a gente a Lívia Lampert, presidente da Abrad RS, e o Paulo Roberto Francisco, consultor em RH. Bom, nós estávamos falando dos filtros que são possíveis fazer no Facebook, né, para
limitar um pouco, talvez, a visibilidade de determinada foto ou de determinadas publicações para algumas pessoas, né? Para talvez o chefe, o coordenador ou aquela pessoa que não é muito amiga, não tem acesso a todo tipo de informação. Qual é a importância disso para que a pessoa consiga ter uma vida mais, talvez, privada na rede e sem ser chata, talvez, ao não aceitar? Isso é importante? É uma saída, talvez, isso? Acho que mais uma vez a gente volta para a relevância, né? Porque o Facebook, a gente fala muito dele porque ele é muito amplo, né? Ali, hoje, tu não deixa de ter os seus contatos de trabalho, tu tem a tua família, tu tem os teus amigos, tu tem outros colegas de relacionamento de faculdade, enfim. E então, assim, mais uma vez, o que pode ser legal para um de informação não pode ser para outro. Então, às vezes tu quer falar com alguém, né? Às vezes quer até mandar uma mensagem ali, mas tu não quer que todo mundo participe daquilo, né? Tu quer que um determinado grupo de pessoas seja direcionado para aquela informação. Então, acho que por isso os filtros são importantes, né? Porque nem toda informação serve a todos. E naquela rede, hoje, a gente tem praticamente todo mundo, né? Então, por isso, essas ferramentas podem te ajudar no momento que, às vezes, tu quer ou precisa ou vai participar de uma determinada informação, mas não relevante para todo mundo, né? Então, tu poder filtrar. Essa questão, se a gente levar para o mundo empresarial, pensar em empresas que estão estabelecidas num determinado mercado há muitos anos. Elas conhecem a concorrência, elas conhecem os canais, elas conhecem os clientes, porque elas já estão há muito tempo. E tem os novos entrantes, aqueles que vão entrar e vão tatear para conhecer isso. Então essas redes também têm isso, elas são muito jovens. Se nós olharmos para trás, há pouquíssimo tempo nós falávamos em Orkut, só em Orkut. O Facebook chegou e atropelou o Orkut, né? Hoje ainda nós temos muitas pessoas dentro do Orkut, mas o Facebook tomou espaço, tanto que a discussão aqui está quase que toda em cima dele. Mas o que acontece? Tem pessoas que já estão transitando com essa ferramenta com facilidade, com autonomia. Outras estão entrando. Então, os recursos existem, as pessoas têm que aprender a usar os recursos. Conforme as pessoas forem amadurecendo o uso dos recursos, as coisas também vão mudar. O próprio Facebook está mudando do modelo de apresentação para a linha de tempo. Tem gente que odeia, tem gente que ama, mas não sabe como é que vai acontecer ainda, porque daqui a um ano e meio, nós podemos fazer um programa todo novo aqui e vamos discutir coisas totalmente diferentes, porque nesse 1 ano e meio tudo mudou. Então, isso é muito veloz, é uma obsolescência programada. Por quê? Porque no momento que eles mudam aqui, eles estão atraindo novas pessoas, eles estão trazendo novas pessoas que pensam diferente sobre a ferramenta, de repente vão perder alguns no caminho, mas outros tantos vão vir e vão substituir. Então, a cada momento tem coisas novas sendo aprendidas, então os filtros, as formas de usar também vão ser aprendidas e a gente vai cada vez mais ter domínio dessa ferramenta e usar melhor, com mais facilidade também. O próprio canal, ele não nasceu pronto, né? Ele agrega mês a mês, tem uma informação nova, tem um visual novo, tem uma funcionalidade diferente, ou aquela funcionalidade ela ganha um corpo maior, porque a própria mídia, ela está aprendendo, né, o que ela precisa fazer ali, como administrar aquilo. A demanda também vai surgindo, né? Então, a gente vai estar sempre aprendendo, né? É sempre um processo, não difícil a gente conseguir consolidar, né, algo. Aquilo é sempre um processo de evolução. E esses cuidados são de fato importantes, né? Principalmente na vida profissional das pessoas, tanto, claro, para se reservar, se resguardar um pouco da sua vida privada, mas também para manter a sua forma profissional ali, a sua forma intacta, visibilidade no campo profissional, porque há casos concretos de pessoas que foram desligadas da empresa após o chefe, o coordenador, enfim, a pessoa responsável ver determinada publicação ou descobrir fatos da vida da pessoa através das redes sociais. Então, isso é sabido que tem que se ter esse cuidado. E isso acontece bastante nas empresas, de alguém levar não digo ser desligado de cara, mas levar um chamamento, tô olhando, tô te cuidando. É comum isso? Eu acho que isso não fica restrito ali, acho que isso se reproduz num contexto maior, né? Geralmente não é por causa de, porque tu bebeu no sábado, né? Vou te chamar e vou te...
enfim, é a tua vida, né? Então, tu conduz isso. Agora, se isso começa a refletir no teu trabalho, né? Na tua rotina durante o dia, na tua produtividade, né? Ou tu tem um problema. Isso acaba se refletindo se isso prejudicar, ok, mas acho que isso é parte de um contexto maior. Acho que também a gente não precisa se policiar a tal ponto assim de que, mas toda informação eu tenho que pensar como é que olhar todas as pessoas do meu perfil para ver como cada uma vai pensar. Aí a gente vai enlouquecer, né? Eu acho que perda de só tempo. tem que pensar assim, isso vai impactar, não vai impactar? Eu preciso, né, conversar sobre isso ou não com mais alguma pessoa. Então, acho que é questão de é o cuidado, né? Como tu falou, é o cuidado de não precisar, a gente também não precisa se amarrar, né? Mas a gente tem que ter, assim, cuidado mesmo. E olhando... Se me permite, só para complementar, acho que é importante. Eu acho que, sob a ótica das empresas, mais importante do conteúdo postado é aquilo não se transformar num vício do uso do tempo da empresa, em que a pessoa não consegue passar o dia sem estar a cada momento checando se tem uma coisa nova no Facebook. Então a empresa se preocupa muito mais na qualidade dedicada do tempo ao trabalho do que necessariamente ao que está publicado lá. Porque o que está publicado é da vida pessoal. Se depois do expediente a pessoa saiu para fazer festa com os amigos, é uma decisão dela. Se ela voltar no dia para trabalhar e for um profissional exemplar dentro do que a empresa espera, está perfeito. O problema é quando a pessoa não começa mais a ter o limite de saber que o horário de trabalhar é o horário de trabalhar e ela está o tempo inteiro, ou seja, no seu aplicativo, no seu telefone ou no computador da empresa, desesperadamente tentando saber o que está acontecendo lá. Então, isso é mais preocupante do que necessariamente o conteúdo. Então, o momento que você está lá trabalhando é o momento de trabalhar, se dedicar para aquilo. E não estar o tempo inteiro, porque as pessoas começam a criar vício. Não sei se vocês conhecem, eu tenho um vício que chama-se Angry Birds. Eu adorei, fantástico, recomendo quem quiser. É muito divertido, mas tem que saber que aquilo é final de semana. Porque se você começar a jogar o Angry Birds durante o dia... intervalo de almoço. Você não para mais, porque é muito divertido, é uma coisa muito bacana. Mas assim como o Facebook ou como outras coisas, elas te chamam a atenção, mas tem que saber que tem hora para tudo. É a dispersão, né? A dispersão. Então, é mais do que o conteúdo, é o uso do tempo, é mais importante. Não, mas era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Se as empresas, outro ângulo, né, seria justamente, além do conteúdo, se as empresas cuidam também quando que a pessoa fica postando, né, se é o horário de trabalho, se aquela pessoa está ali focada no trabalho, se está dispersa também, se isso conta, ou se não influencia na produtividade, tá, ok. Como é que é essa relação? Hoje as empresas inicialmente tinha-se muito o hábito de bloquear, né? Não dá o acesso, então se tira ali, tudo bem. Hoje as empresas têm muito mais uma recomendação, né? Boas práticas, uma política, né, de uso. Então, tu pode utilizar, mas, enfim, é restrito a tais e tais informações, né? Recomenda-se que seja se for algo que vai impactar no teu trabalho, na tarefa que tu está realizando ou não, e não simplesmente para uso social, né? E o que... A TI, ela permite até que tu monitore, né? Quanto tempo tu está acessando um determinado site ou não. Mas acho que também é transparência das empresas, que as empresas permitam, mas que... Como tudo, né? Tá de olho ali, tá vendo se aquilo ali tá jogando Angry Birds na hora do trabalho, ali já começa a criar um desconforto, né? Da mesma forma como se eu estivesse no telefone falando 2 horas com a minha irmã, é um problema também, né? Uma dispersão, algo que tá fora do teu contexto. O horário de trabalho é o horário de trabalho, ele tá ali para isso, né? Então a gente tem que aproveitar. Só cuidado com aquela questão que as empresas dizem, a política tem que ser clara, o que a empresa pensa daquilo, e tem que verbalizar, tem que ser dito, por quê? É óbvio. Não, o óbvio tem que ser dito, então a empresa tem que formalizar, dizer o que ela pensa daquilo e como ela encara aquilo. Porque se elas dizem, não, usa o teu bom senso. O meu bom senso é totalmente diferente do teu, que é diferente do... Cada um de nós tem um bom senso baseado na nossa experiência de vida. E aí nós vamos falar de jovens, eventualmente, que estão entrando aí no mercado de trabalho com 22, 23 anos. Eles não vão fazer isso por maldade, não tem maldade nenhuma. É o dia a dia deles. Então, no bom senso deles, aquilo ali faz parte. Então, eles precisam ser orientados de que, olha, o tempo limite para isso, você a cada 2 horas, você tem 15 minutos para ir lá dar uma olhadinha. Então, cria a sua regra e diz a regra, né? Ou eventualmente quer fazer uma coisa mais descontraída, faz lá, o chefe se levanta, gente, tá na hora do Facebook, vamos lá, eu tô controlando, vamos todo mundo. Então, sei lá, depende do ambiente de trabalho.
Né? Não existe regra fixa, né? Acho que cada empresa tem que saber criar aquilo que melhor vai funcionar para ela, para o seu grupo, né? Se é daqui a pouco até para o bem-estar ali, para o pessoal não ficar ansioso, né? Deixa um tempinho ali. Regra boa é que funciona bem. Acho que a clareza é fundamental, isso sim. Acho que tem que estar formalizado, se puder documentar isso para que no momento, estou trabalhando, tenho uma dúvida se eu posso. Tem ali para tu consultar, né, de alguma forma na própria intranet ou um documento impresso, né? Uma coisa que tu possa estar ali consultando e que fique muito claro para o colaborador. Bom senso, a gente sabe que é muito subjetivo, né? Exatamente. E nessa questão, saindo um pouco agora das redes sociais, ainda na busca por novas oportunidades, aí nós temos diversos sites de empregos, né, que muitas pessoas vão lá, se cadastram e fica muita a dúvida, né? É necessário cadastrar tudo, preencher todos os campos? O que os recrutadores buscam? Será que eles olham tudo aquilo mesmo? Como é que é feita essa busca? Porque eu acho que é um mistério para muitas pessoas, né? Essa questão dos sites de emprego, se funciona mesmo, se não funciona, se só funcionam esses que são pagos ou não, como é que é? Bom, aí depende, cada caso é um caso, isso é uma coisa muito específica, porque depende, nós estamos falando aqui de posições, nós podemos falar de uma posição inicial, nós podemos falar de uma posição extremamente estratégica. Quanto mais estratégica, ou seja, quanto maior for a posição ou a escala de crescimento de um profissional, menos efetividade ele vai ter nesses ambientes. Porque esses ambientes, quanto mais alta a posição para uma diretoria, uma presidência, uma alta gerência, não transita nesse mundo, ele transita no mundo que é o headhunter. Ou a empresa tem o seu recurso próprio de busca, né, que ela tem uma estrutura para isso, ou ela contrata uma empresa especializada em fazer esse trabalho. Em outros ambientes, talvez em ambientes mais genéricos, de vagas mais operacionais, de maior quantidade, sim, são boas ferramentas, porque permitem que ela tenha uma visibilidade por uma massa maior de pessoas, e aí se o site é pago ou não é pago, isso vai depender muito também do lado de quem está buscando a informação, se está disposto a pagar ou não pela informação, assim como a pessoa que vai se inscrever se quer pagar ou se vai ter lá um período de gratuidade. Então, isso é muito específico pelo momento de cada pessoa na sua carreira. E aí nós temos que falar de carreira, que aí é um outro assunto, que é em que momento da minha carreira eu estou e até onde eu posso me expor também. Quanto mais eu vou crescendo na minha carreira, menos eu posso estar exposto em ambientes assim, muito públicos. Então, é uma questão delicada. Essa aí tem que analisar um por um. Eu diria que eu analisaria individualmente. A vantagem da ferramenta é que ela sistematiza, né, determinadas coisas. Por exemplo, eu quero buscar de pessoas com perfil de determinado curso ou de determinada faixa etária. Tu tem ali uma ferramenta que vai te auxiliar a filtrar, né? Tu tem um banco de 100 mil currículos, né? Eu não preciso olhar um por um, eu preciso buscar aquelas pessoas ali e trazer aquele resultado com as informações sistematizadas, mas isso funciona muito mais assim para coisas, cursos, faixa etária, não entra a parte comportamental, tu não tem como analisar a parte comportamental por essas ferramentas. É quase que a informação que tu vai colocar no teu currículo, né? Então, às vezes, tu até direciona para uma determinada vaga ou outra, tu põe uma experiência, não põe a outra, né? Ou põe o curso que tu realizou, que são mais relevantes para aquele perfil. Acho que tu tem que ter claro o que tu tá buscando e quais informações são importantes para esse perfil de carreira que tu tá buscando. Agora, falando na questão dos contatos, de novo, nas redes sociais, eu lembrei que tem também agora agências que estão criando perfis também, né? E começam a adicionar pessoas que podem ser candidatos. Isso também pode criar um possível mal-estar com a pessoa no seu ambiente de trabalho. Isso pode acontecer? Sim, eu conheço um amigo que foi abordado por uma situação dessa. Ele ingenuamente deu ok e o chefe dele um dia chamou ele e perguntou por que ele não estava satisfeito. E ele disse, como assim não estou satisfeito? Não, porque me ligaram para perguntar para recomendações a teu respeito, porque o teu currículo estava à disposição de uma outra vaga. E eu disse, não, mas ele está trabalhando comigo aqui ainda, então essas redes acabam, ele se dispôs lá, deu seus dados, suas informações, sem intenção nenhuma. E fez uma curva aquela informação e foram checar informações dele com o chefe dele. Ou seja, não tem maldade de parte a parte, mas tem mal entendidos.
né? Então, cuidado. Aí cada um, aí é gestão individual de carreira. Cada um tem que saber onde vai se expor e saber o seu momento, saber, né? Para mim tanto faz, se eles ficarem sabendo, ok, então você pode se expor um pouco mais. Não, eu não posso me expor, eu estou numa situação confortável, estou bem. Bom, então, cada um vai ter que administrar o seu momento. Nesse caso aí é bem delicado, tem que ser trabalhado, né, com muito cuidado, muita atenção. O poder das redes. A agência, ela está fazendo o trabalho dela também, né? Ela está captando ali, ela está buscando aonde que está o perfil que ela está interessada. E aí a pessoa tem que ter o cuidado de entender, né? Qual é o objetivo, né, dessa adição? É simplesmente fazer o ponto de conexão, ou ela vai ir mais adiante e já vai me colocar numa vaga? Acho que tem que ter a informação clara ali de qual é o objetivo disso. Ela está fazendo o trabalho dela, né? Ela está usando a rede a seu favor, né, em busca da informação. Assim como eu poderia usar para fazer uma outra pesquisa de conteúdo, ela está usando para o capital dela, que é o recurso humano. E aceita quem quer, então esse é o cuidado. Por isso que a decisão está no poder do profissional. Aceita quem quer. Se o profissional se sente que aquilo é uma oportunidade, ok. Se ele entende que pode ser uma ameaça, não. Então é isso que ele tem que entender, né? É uma coisa que vai ser boa, vai ser neste momento. Não quer dizer que daqui a um mês seja igual, mas neste momento é melhor ou é pior? Ele pode optar nesse momento e não, e daqui a um mês achar que é fantástico. Então é muito de momento. Até nessa questão das redes sociais profissionais, no caso o LinkedIn, né, que é a mais conhecida, tem ali o quadro onde o profissional deve colocar o que está buscando na rede. Tem ali oportunidades de trabalho, né? É um dos itens que a pessoa pode colocar. E se cria uma situação também um tanto constrangedora quando alguém da própria empresa adiciona o profissional, né, ali na rede, daqui a pouco olha ali, mas oportunidades. Isso também acontece? Pode acontecer? Se cria esse mal-estar? Pode. É mais ou menos a mesma situação, aquela do chefe ficar sabendo que o seu funcionário, a sua equipe, um membro da sua equipe, está buscando oportunidade fora. O que está acontecendo? Será que ele já sabia disso? Será que ele teve a oportunidade de atuar? A pessoa está insatisfeita, mas está insatisfeita porque é remuneração, é ambiente de trabalho, é reconhecimento. Onde é que está pecando? Essa pessoa, esse chefe, ele teve a oportunidade de atuar naquela situação? Transparência, sinceridade. Olha, não está bom, por isso, eu gostaria de evoluir, eu gostaria de ter uma carreira, aqui nós não temos essa perspectiva. Eventualmente o chefe vai dizer, não, mas tu não está sabendo, estamos fazendo um novo movimento e daqui a 6 meses vai acontecer tal coisa. E a pessoa está procurando uma oportunidade de ir embora. Então, é difícil a gente dizer, a gente fala, é muito simples dizer, transparência. No dia a dia, o que ele tem? Não, eu quero, antes de ser demitido, antes de pedir demissão, arranjar alguma coisa. Então, é um jogo de tabuleiro, é um xadrez, em que as peças estão tentando, né, um está tentando fazer o melhor movimento para si, necessariamente não está visando prejudicar o outro. Mas então tem uma questão muito delicada aí, mas eu entendo que essa questão que nós estamos discutindo, ela está muito associada também ao momento da carreira do indivíduo. Quanto mais alto na escala de carreira, mais suscetível ele fica a essas questões de disposição. Quanto mais inicial, mais operacional, faz parte da vida ele trocar de emprego para gerar experiência, para construir a sua própria carreira. Então, cada um tem um momento. Eu diria que é um sinal amarelo, não é um sinal vermelho, né? Não é aquela coisa assim, opa, né, tá ali, ele com certeza tá buscando, ele não vai mais querer ficar aqui. Não, de repente, né, ou até esqueceu ali, né, ou já tá empregado e deixou ali a informação, enfim, não teve o cuidado, mas acho que vale uma atenção, né? Vale, assim, tá, como tu falou, né? De repente fala com a pessoa, né, vê se ela está satisfeita, o que não está satisfazendo ela, como a gente, de repente, se ela quer ficar na empresa, o que a gente pode trabalhar, né, falando como empresário, assim, o que a gente poderia trabalhar para melhorar a carreira daquela pessoa ali, ou se realmente já passou o momento e ela quer uma nova oportunidade. Eu costumo dizer para os executivos, eu trabalho com executivos, eu costumo dizer para ele, um bom executivo sempre tem o seu currículo atualizado. Ponto. Não é o fato que ele quer mudar, mas ele tem que ter, por uma obrigação de ser um executivo, o seu currículo sempre atualizado. Não significa que estar atualizado, eu estou mudando, não. Eu estou atualizado, eu estou atento ao que está ocorrendo, até para valorizar a minha posição. Claro. Eu já tive casos de profissionais que chegaram para conversar, no sentido de gostariam de mudar, e a gente começou a analisar e eu disse, o lugar ideal para a tua posição, para o teu momento de carreira, o melhor lugar é o que tu estás. Tu estás abrindo a tua vaga, querendo sair, para ir para outro lugar que não é o lugar ideal, para que alguém venha e ocupe o lugar ideal. Ou seja, tu já está no lugar ideal. Neste momento, invista onde tu estás. Porque a gente tem inseguranças normais. Claro. Nós somos seres humanos, temos, né, convicções e inseguranças. Então, a gente tem dúvidas, às vezes, se está bem, se não está. Então,
tenha sempre o seu currículo atualizado, se mantenha informado, mas também valorize onde você está, valorize a sua empresa, tenta entender, se tiver abertura, tenta ser sincero e passar, olha, imagino que em 3 anos eu me imaginaria em posição tal, temos essa hipótese aqui? Não sei, vamos pensar junto, ou não tem, ou sim, vai ter. Então, quanto mais sincero a gente for, eu acho que as coisas funcionam melhor. Transparência sempre. Sempre. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de passar agora para as considerações finais. Vamos começar então agora com a Lívia, falar um pouco dessa relação então redes sociais e mercado de trabalho. Só para fechar assim, alinhar tudo, acho que o mais importante é sempre pensar que tu não desassocia o mundo virtual da tua realidade, né, do teu dia a dia. Então, o que acontece ali se reproduz fora, sim, né, não existe uma ficção, o que existe ali é a reprodução da tua realidade. Então, saber ter a etiqueta, né, ter o seu bom senso daquilo que você acredita que é interessante. Alguns cuidados, né, sempre são importantes ali, a relevância, né, falar para a pessoa certa, no canal certo, e usar a rede com os benefícios e não para o prejuízo, sim, para se beneficiar daquilo como uma boa forma de falar com um número de pessoas grande, com pessoas com quem às vezes tu não tem um contato direto, mas pode através dali gerar uma aproximação e usar a seu favor. Muito bem. Paula? Acho que a Lívia foi super completa. Foi super completa, ótimo. Né? Me deixa pouco, mas pelo menos então, só para fazer um fechamento eu diria o seguinte, se nós olharmos as ferramentas, não existe certo e não existe errado. Existe como nós vamos usar a ferramenta. Então a ferramenta ela é neutra. A forma como nós vamos trabalhar com ela é que vai dizer que caminho nós vamos seguir. Se eu quiser mostrar um caminho de descontração, eu sigo sempre pelo Facebook, lá é o meu espaço para isso. Se eu quero falar um pouco mais das minhas experiências, da minha qualificação, se eu estou pensando na minha vida profissional, escolhe lá, por exemplo, o LinkedIn. Nós estamos falando muito especificamente, mas existem outras ferramentas. Mas o importante é isso, não é a ferramenta em si, é como você se relaciona com ela e como efetivamente você vai chegar a tirar o melhor que ela tem. Então, ser relevante, ser inteligente a ponto de saber. Este é aqui, este assunto é aqui. E ser feliz, acho que, né, buscar uma forma de fazer as coisas bem feitas e que não o cuidado com o próximo e a etiqueta na internet, apesar dela não estar escrita, se a gente pensar como eu gostaria de ser tratado, já ajuda bastante. Então, eu gostaria de ser tratado assim? Sim, posso tratar o outro. Eu gostaria de ser tratado assim? Não, então eu não vou fazer. Já é um começo, né? A jornada das 1000 léguas começa com o primeiro passo, vamos tentar dar o primeiro, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, né? Mais vezes. E o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a Lívia Lampert, presidente da Abrad RS, e com o Paulo Roberto Francisco, consultor em RH, sobre as redes sociais e o mercado de trabalho. Até o próximo TV Câmara Entrevista.